Homem encontra 3 bebês abandonados em sua fazenda. Mas quando se aproxima, ele nota um detalhe aterrorizante. Se inscreva no canal para ver mais histórias emocionantes como esta e deixe um curtir no vídeo para continuar assistindo o sol ainda. Não havia despontado quando Rubens se levantou, com o corpo marcado pela rotina do campo, e se preparou para mais um dia de trabalho na fazenda. O ar fresco da manhã misturado com o cheiro da terra molhada era algo que ele havia aprendido a apreciar. Com os anos, cada passo que dava na estreita trilha que levava até o estábulo parecia guiado por um ritmo natural, quase instintivo, como se ele fosse parte do próprio solo que cultivava. Mas naquela manhã, algo estava estranho à ausência de Luna. Sua fiel cadela o inquietava normalmente. Ela corria até ele assim que o avistava, abanando o rabo com uma energia quase descomunal. Rubens parou por um instante, escutando o silêncio do estábulo. Ele a chamou com uma voz calma, mas ainda assim carregada. De preocupação nada. Ele atravessou o pequeno curral com passos apressados e a encontrou deitada em silêncio, ao lado de algo que ele não conseguia identificar. À primeira vista, quando se aproximou, seu coração acelerou a cena diante dele. Parecia um pesadelo. 3 bebês recém-nascidos estavam ali frágeis e cobertos por pano sujo, abandonados sob um arbusto, com os olhos ainda fechados e o corpo tremendo de frio. Luna, exausta, olhava para ele, com os olhos cansados, mas uma leve proteção. Não havia dúvida. Ela os havia encontrado e estava cuidando deles por um momento. O choque o paralisou. O que ele deveria fazer? Ele não tinha respostas. Não sabia como lidar com aquilo, mas a urgência em seus instintos falou mais alto. Levantou as crianças com cuidado, cada movimento sendo uma oração silenciosa. Para que estivessem bem, olhou para Luna, ainda deitada, e sussurrou mais para si mesmo do que para ela. Vamos levá-los para casa. Ele correu de volta para a casa, onde Cláudia, sua esposa, ainda dormia alheia a tudo quando entrou. Chamou seu nome com urgência. Cláudia, acorde, você precisa ver isso. Ela despertou rapidamente, seus olhos ainda pesados de sono, mas o susto na voz de Rubens fez com que ela saltasse da cama imediatamente. Quando ela viu os bebês, sua expressão se transformou e os olhos dela se encheram de surpresa, mas também de uma compaixão imediata. Eles não precisaram dizer nada. Sabiam que naquele momento suas vidas haviam mudado. Cada gesto deles em relação às crianças era uma tentativa de entender aquele milagre silencioso que estava diante deles. O chão da cozinha se encheu de um misto de afeto e incerteza. Enquanto Rubens e Cláudia olhavam para os rostos desconhecidos das meninas, seus corações batendo mais rápido do que o normal, e uma pergunta pairando no ar: como é possível amar algo que você não conhece ainda sem palavras? Rubens se aproximou de Cláudia, segurando uma das crianças nos braços, e sussurrou: nós temos que cuidar delas, Cláudia. Não sei como, mas precisamos, Cláudia. O olhou profundamente nos olhos, vendo a mesma dúvida, mas também uma força que nunca tinha percebido em Rubens antes. Ela respirou fundo e respondeu: sim, vamos cuidar delas naquela manhã fria. O casal não sabia o que o futuro traria. Mas uma coisa estava clara a partir daquele momento: suas vidas estavam entrelaçadas de uma maneira que nem eles podiam compreender. Eles estavam prestes a descobrir um amor incondicional. E talvez no processo também a si mesmos. A casa, que sempre fora um refúgio simples e acolhedor, agora parecia estranha e desordenada. O cheiro do leite queimado se misturava ao aroma doce da lavanda que Cláudia plantava no pequeno jardim dos fundos. As meninas, ainda tão pequenas e frágeis, precisavam de tudo o que os pais tinham para dar carinho e calor. E, acima de tudo, paciência. Cláudia foi a primeira a agir com um cuidado que ela mesma não sabia que possuía. Ela aqueceu a água no fogão além e fez o que pôde para limpar as crianças. Os bebês tremiam de frio e as roupas improvisadas que Rubens havia encontrado não eram suficientes para dar-lhes conforto a cada toque. Cláudia sentia um misto de responsabilidade e um vazio que ela não conseguia explicar. Era como se, ao pegar aquelas pequenas em seus braços, ela estivesse finalmente tocando o que havia faltado em sua vida.
a sensação de ser mãe enquanto ela trabalhava nas meninas. Rubens se afastou para improvisar um pequeno berço em um canto da sala. A casa, antes arrumada e simples, agora se transformava para abrigar algo que nenhum dos dois tinha previsto. Ele pegou as colchas de cama e fez uma espécie de ninho, colocando as crianças ali, com o cuidado que ele dedicava aos seus próprios animais. O silêncio no ambiente era profundo, mas confortável, como se o mundo estivesse esperando para ver o que aconteceria. Cláudia se aproximou e, com uma suavidade quase materna, ofereceu o primeiro pouco de leite que haviam conseguido as meninas. Com os olhos arregalados e o corpo ainda trêmulo, começaram a sucumbir ao instinto de fome. O primeiro sorriso de alívio de Cláudia foi imperceptível, mas Rubens, que observava-a atentamente, viu, naquele pequeno gesto, a confirmação de que, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, havia algo profundo sendo gerado entre eles e aquelas crianças. Eu não sei o que fazer, disse Cláudia, com uma voz carregada de incerteza. Ela estava com os olhos fixos nas meninas, tentando entender a urgência de sua própria emoção. Não sei como cuidar delas. Rubens, nunca pensei que seria assim. Rubens se aproximou e, com um gesto simples, colocou a mão em seu ombro. Nós vamos aprender juntos, ele disse, mais para Elá do que para si mesmo. Temos que aprender. Eles ficaram ali em silêncio, observando as meninas se acalmarem aos poucos. As primeiras horas foram um turbilhão de emoções de noite e Cláudia se revezaram para mantê-las aquecidas e alimentadas, mas a exaustão não demorou a chegar quando finalmente o silêncio da madrugada tomou conta da casa. Cláudia se deitou ao lado de Rubens na cama, seu corpo ainda tenso de tanto. Cuidado, você acha que estamos fazendo a coisa certa? Ela perguntou, olhando para o teto, onde a luz suave da lua entrava pela janela. Rubens não respondeu de imediato. Olhou para as ainda adormecidas em seus improvisados berços e então, com a voz rouca pelo cansaço, falou: eu acho que estamos fazendo o melhor que podemos, e talvez isso seja o suficiente. Ele fechou os olhos, sentindo uma paz inesperada, mas também a incerteza de tudo o que estava por vir enquanto a noite se estendia. Cláudia respirava profundamente, tentando encontrar algum tipo de conforto naquela nova realidade. A casa, que antes parecia pequena demais para os dois, agora parecia ser grande o suficiente para os quatro, mas ainda havia uma dúvida pairando sobre eles, uma pergunta silenciosa sobre o futuro. Eles estavam cuidando das meninas, mas o que mais precisariam dar para elas? As primeiras noites em claro passaram lentamente e mesmo sem dizer uma palavra. O vínculo entre eles e as crianças foi crescendo. Não era um amor construído em palavras ou gestos grandiosos, mas em cada pequeno ato de cuidado, e mesmo nas noites mais difíceis, quando as lágrimas caíam, sem que eles pudessem controlá-las. Rubens e Cláudia sabiam que estavam dando o melhor de si, e isso, por enquanto, parecia ser o suficiente, mas em seu coração, ambos sabiam que o caminho à frente seria longo e cheio de desafios. As meninas, tão pequenas e vulneráveis, iriam exigir mais do que poderiam imaginar. E ainda havia tanto a descobrir sobre ela, sobre o que havia acontecido e sobre o que o destino os reservava. A manhã seguinte trouxe um novo peso à rotina de Rubens e Cláudia. A casa, que parecia agitada e sem estrutura no início da noite, agora se reorganizava em torno das idades das meninas. O tempo parecia se arrastar enquanto o casal lutava para adaptar-se à nova realidade, dividindo-se entre o trabalho na fazenda e os cuidados com as crianças. Mas apesar de toda a movimentação, uma pergunta persistia em seus corações: de onde vieram essas meninas? Rubens decidiu que precisava saber mais. Precisava entender o que havia acontecido. Ele sabia que havia algo por trás daquele encontro inesperado, algo que nem mesmo Luna poderia explicar. Naquela tarde ele foi até o vilarejo vizinho para procurar informações. Cláudia, por sua vez, ficou em casa com as meninas, cuidando delas com o amor silencioso que ela não sabia que possuía. Ela começava a perceber, à medida que os dias passavam, que essas crianças já não eram apenas um fardo temporário. Elas estavam se tornando parte de sua vida, de seu mundo,
mas ainda havia a dúvida, o mistério. O vazio no passado delas que não a deixava em paz. Enquanto Rubens falava com alguns vizinhos, o silêncio de sua busca parecia mais pesado do que qualquer resposta. Eles falavam pouco, sempre com a mesma expressão distante, como se o assunto fosse evitado, algo que eles não queriam tocar, quando finalmente encontrou um dos poucos moradores dispostos a compartilhar o que sabiam. A história começou a emergir como uma sombra que se arrastava pelo tempo. O nome que ele obteve foi o de Valéria, uma mulher que, segundo o homem, havia vivido isolada nas colinas ao norte da fazenda de Rubenscom. Uma vida simples e cheia de dificuldades. Ele soubera de Valéria apenas de longe, mas o suficiente para saber que ela tinha 3 filhas pequenas e que, nos últimos meses, havia se tornado cada vez mais reclusa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela estava em busca de algum lugar onde pudesse esconder as meninas. Havia algo estranho com ela, uma pressa, um medo, não sei, mas nunca mais a vi depois daquele inverno, disse o homem com a voz baixa e desconfortável. Rubens sentiu o peso das palavras, mas há mais. Quando perguntou sobre o destino de Valéria, o homem hesitou antes de falar. Ela morreu. Rubens respondeu olhando para o chão como se a revelação fosse algo que ele não queria expor. Tentou chegar à cidade para procurar ajuda, mas não conseguiu. Aquelas palavras ditas com tamanha simplicidade cortaram Rubens como uma lâmina. Afiada para aquilo, Valéria. A mãe das meninas havia morrido sozinha, sem ninguém para ajudá-la. E as crianças? O que seria delas sem o apoio daquela mulher que, mesmo na luta, tentava protegê-las com os detalhes ainda vagos em sua mente? Rubens voltou para casa. O peso da informação aumentando a cada passo. Quando chegou, encontrou Cláudia nos cuidados das meninas, com um olhar sereno, mas ao mesmo tempo cheio de uma angústia silenciosa. Ele não precisava dizer nada. Cláudia viu em seu rosto a gravidade da descoberta. Eles estavam agora enfrentando algo muito maior do que pensavam. A primeira conversa séria sobre o futuro das meninas aconteceu naquela noite na mesma sala onde poucas semanas antes haviam se encantado pela fragilidade delas. Rubens e Cláudia se sentaram juntos com as meninas adormecidas em seus berços improvisados. A luz suave da lâmpada pendurada no teto iluminava os rostos cansados e preocupados dos dois. Agora sabemos quem ela era, disse Rubens, a voz rouca de emoção contida. Valéria, ela não conseguiu salvar as meninas, elas estavam correndo perigo e ela morreu tentando. Cláudia ficou em silêncio por um momento. Olhou para as meninas, os rostos inocentes e o peso da responsabilidade. Bateu em seu peito. E nós o que fazemos agora, Rubens? O que vamos fazer com elas? Rubens olhou para ela, sentindo o mesmo medo crescer dentro de si, mas também uma determinação que ele não sabia que tinha. Eu prometi a ela, Cláudia, prometi que não as deixaria e agora mais do que nunca não posso voltar atrás. Cláudia engoliu em seco a visão turva pelas lágrimas, que ameaçavam cair. Mas e o que vem depois? Não podemos. Não podemos apenas cuidar delas como se fosse algo temporário. Eu sinto que elas já são parte de nós, Rubens. Pegou sua mão apertando-a suavemente. Eu também sinto isso. Mas temos que ir com calma. Não podemos correr. Cláudia, temos que fazer as coisas da maneira certa. A conversa foi longa, cheia de dúvidas, medos e promessas silenciosas. Mas uma coisa estava clara: Rubens e Cláudia não podiam voltar atrás. Elas haviam sido confiadas a eles e agora faziam parte de sua Isa no fundo. Cada um sabia que a pressa feita. A Valéria agora estava mais viva do que nunca. Eles iriam cuidar das meninas, mas o que isso significaria para o futuro? Eles não sabiam e o medo de errar estava sempre presente, mas naquele momento, no silêncio da noite, o amor que já começava a crescer entre eles e as meninas era mais forte do que qualquer incerteza. Eles iriam enfrentar o que fosse necessário. Porque, no fim das contas, a promessa não era só para Valéria, era para elas. O tempo parecia ter se esticado naquelas primeiras semanas, com Rubens e Cláudia aprendendo a se adaptar à nova vida que estavam forjando, quase sem perceber o ritmo que antes era marcado pelo som das máquinas na fazenda e pelo cuidado dos animais.
Agora se misturava o choro dos bebês, a rotina das mamadeiras e a necessidade constante de carinho à casa que sempre foi um lugar de silêncio e trabalho. Agora vibrava com a presença das meninas. Os dois se dedicavam à tarefa com a força e a coragem que só os pais podem ter. As noites sem sono foram seguidas de dias exaustivos, mas havia algo profundo nas pequenas vitórias diárias que os motivava a continuar cada sorriso, das meninas cada olhada curiosa que trocavam com Rubens ou Cláudia. Era uma confirmação de que estavam fazendo o certo. Aquelas crianças estavam se tornando uma parte fundamental de suas vidas. Não era mais uma questão de quem eram elas ou de onde vinham. Agora o que importava era que estavam ali com eles e que precisavam deles. Cláudia, de início hesitante em sua vocação como mãe, começou a descobrir um amor que parecia ter surgido do nada, mas que ao mesmo tempo parecia estar ali o tempo todo. Ela se maravilhava com o modo como as meninas começavam a sorrir para ela, como se, sem palavras, soubessem que ela era a sua mãe agora e que ela as protegeria, do que quer que fosse num sábado de manhã. Enquanto Rubens estava no estábulo, Cláudia decidiu sair para a cidade. Era a primeira vez que ela saía sem as meninas desde que elas haviam chegado, e ao mesmo tempo era uma tentativa de encontrar um pouco de normalidade, de sentir que ainda havia algo de sua vida antiga no mundo lá fora ela. Foi à loja de artigos para bebês, buscando o que fosse necessário, fraldas, roupas, alguns brinquedos, mas ao entrar na loja, se viu cercada por um mar de coisas que nunca imaginou precisar. O cheiro do recém-nascido, os brinquedos coloridos, tudo aquilo parecia tão distante da vida dura e tranquila que ela e Rubens haviam conhecido até então. Enquanto olhava as prateleiras, um vendedor se aproximou e lhe fez uma pergunta simples, quase inocente. Quantos filhos você tem? O olhar de Cláudia se perdeu no vazio, e ela demorou alguns segundos para responder, como se estivesse tentando colocar em palavras uma realidade que ainda não se encaixava completamente. Em sua mente, 3, ela disse a voz quase inaudível. 3 filhas, a resposta. Apega-se à sua como se ela mesma estivesse tentando acreditar naquelas palavras. Quando voltou para casa, a casa parecia diferente. As meninas já estavam acordadas, sorrindo, enquanto Rubens as mantinha ocupadas em uma nova brincadeira improvisada. O pequeno espaçoque, antes parecia tão simples, agora estava repleto de vida, e algo havia mudado. As meninas, com seus pequenos risos e gemidos, estavam começando a falar uma linguagem que só Rubens e Cláudia entendiam. Uma linguagem que unia os 3, que tornava a casa mais do que um espaço físico, mas um lar à primeira vez. Que Cláudia percebeu de fato sua vocação como mãe foi numa noite em que uma das meninas, a mais nova, começou a chorar sem parar. Rubens, exausto, tentava acalmá-la, mas ela se debatia inquieta. Cláudia, com a paciência que ela mesma não sabe que possuía, pegou a pequena em seus braços. A menina, ainda sem palavras, parou de chorar imediatamente. Foi algo simples, mas para Cláudia foi como se o mundo se abrisse diante dela. Aquele pequeno gesto de consolo fez com que ela compreendesse de uma vez por todas que ela não estava apenas cuidando de uma criança, ela estava sendo mãe, e esse papel era mais profundo do que qualquer ideia que ela tivesse tido sobre ele. Ao longo das semanas, a dinâmica na fazenda foi se transformando. O espaço que antes era dedicado ao trabalho árduo, ao silêncio dos animais e ao sol quente sobre a terra, agora se mesclava com os risos e as vozes das meninas. Rubens, sempre silencioso, encontrou uma alegria nova em seu trabalho. Ele ainda cuidava dos animais e da terra, mas agora ele fazia tudo com uma tranquilidade diferente. Ele sabia que ao final do dia havia algo mais importante esperando por ele em casa. As compras para a casa, os móveis improvisados, os brinquedos espalhados pelos cantos. Tudo isso fazia parte de uma nova rotina. A fazenda não era mais apenas um lugar de trabalho, mas um lar, e aos poucos, Rubens e Cláudia começaram a perceber que o que antes parecia ser apenas um peso, uma responsabilidade que não tinham pedido, estava na verdade transformando suas vidas de maneiras que nem imaginavam. A fazenda agora era um lugar onde as crianças podiam crescer com segurança,
O som das risadas das meninas substituía o silêncio das tardes de trabalho, e o casal, mesmo com os desafios e as dificuldades, sabia que nunca mais seria o mesmo. O amor que começava a florescer entre eles e as meninas era mais forte do que qualquer medo ou dúvida. A fazenda não era mais apenas uma terra de cultivo, mas um campo fértil, onde aos poucos novas vidas estavam sendo semeadas e, com isso, o maior aprendizado começava a se revelar. Não se tratava apenas de criar as meninas, mas de se transformar, de crescer junto com elas como uma nova família. O que começou como uma surpresa, uma mudança inesperada estava agora se tornando o maior presente que Rubens e Cláudia poderiam ter recebido. Os dias estavam mais quentes agora, e a rotina na fazenda parecia ter encontrado uma espécie de harmonia. Rubens e Cláudia estavam começando a compreender melhor suas novas responsabilidades, mas também estavam se permitindo viver de alguma forma as alegrias dessa nova vida. Os risos das meninas ecoavam Picampo. O som das suas gargalhadas se misturava com o vento suave que passava pelas árvores. No entanto, algo em Rubens estava inquietou-ma, sensação estranha que ele não conseguia nomear. Foi em uma manhã cinza, quando ele retornava do campo, que a notícia chegou. Um dos vizinhos, um homem de rosto fechado e voz grave, se aproximou e lhe entregou uma carta para você, Rubens. Ele disse com um tom que parecia pesar no ar. Rubens olhou para a carta sem saber o que esperar. A caligrafia era firme, mas não reconhecia o nome no envelope. Ao abrir, a primeira palavra que saltou aos seus olhos foi o nome de Valéria. Valéria, a mãe biológica das meninas, a mulher que até aquele momento ele só conhecia como um nome, um rosto na fotografia borrada que havia encontrado com as crianças, mas que de alguma forma parecia pairar sobre ele como uma sombra silenciosa no início. Rubens não entendeu o que estava acontecendo. A carta era curta e não havia mais explicações, somente um comunicado, um aviso. Valéria havia falecido. O choque foi instantâneo. Ele ficou parado, os olhos fixos naquelas palavras, sem conseguir processar completamente o que acabara de ler. Valéria morta era como se o tivesse parado. Por um instante, como se ele tivesse sido arrancado da realidade. E lançado em um vácuo de incertezas, não sabia o que fazer, nem como reagir quando ele entrou em casa. Cláudia percebeu imediatamente que algo estava errado. Rubens estava pálido, com os olhos perdidos, e sua mão tremia ligeiramente, enquanto segurava a carta. Cláudia se aproximou com o cuidado que sempre teve, quando algo parecia fora do lugar, mas não disse nada. Apenas ficou ali, esperando que ele se abrisse. Ela morreu. Rubens, finalmente disse a voz baixa e quebrada Valéria, a mãe delas. Cláudia, ao ouvir aquelas palavras, sentiu um nó apertar sua garganta. Até então ela não havia pensado muito sobre a história de Valéria, não de forma concreta. Ela sabia que era importante, claro, mas estava tão focada nas meninas, no agora, que as dúvidas sobre o passado das crianças haviam sido deixadas de lado. Agora, porém, tudo parecia mudar. O peso da morte de Valéria parecia tornar a responsabilidade ainda maior. Eles não eram apenas responsáveis pelas meninas de alguma forma, agora precisavam honrar a memória de Valéria, entender o que ela havia passado e cumprir a promessa que Rubens fizera de cuidar delas. Não importa o que acontecesse. Foi difícil para Cláudia processar. Ela sentia um misto de compaixão pela mulher que jamais conheceu, mas também uma forte proteção pelas meninas que estavam sob seus cuidados. Elas haviam se tornado parte dela. E ao saber que sua mãe biológica já não estava ali para cuidar delas, o amor por aquelas meninas se intensificou. O luto pela perda de Valéria era um luto silencioso, mas real, e ela não sabia como equilibrar o pesar pela morte de alguém que nunca conheceu, com a alegria e o amor imenso que sentia pelas meninas. Os dias seguintes foram difíceis. Rubens e Cláudia precisaram lidar com o processo emocional de aceitar a morte de Valéria, enquanto ainda mantinham suas rotinas diárias. A casa, que antes era cheia de risos e cuidados, agora parecia silenciosa. Em certos momentos havia uma nova carga, uma responsabilidade que vinha com a confirmação de que Valéria não voltaria, mas, por mais que o luto os envolvesse, havia uma clareza em
Rubens ele sabia de alguma forma que a promessa que fizera a Valéria não havia mudado. Agora mais do que nunca ele entendia a gravidade do que isso significava. Eles haviam assumido a responsabilidade pelas meninas e não importava o que o futuro reservasse, elas eram sua família. Agora ele e Cláudia eram seus pais. A morte de Valéria não significava o fim da história. Era, na verdade, uma transição, uma passagem de um legado para outro. E com esse legado, Rubens sentiu o peso de suas escolhas, mas também o poder da decisão. Ele e Cláudia iriam fazer o que fosse necessário para dar a essas meninas a vida que Valéria havia sonhado para elas naquela noite, enquanto Cláudia preparava a última mamadeira para as meninas e Rubens as embalava. Ele olhou para sua esposa e, sem dizer uma palavra, compreendeu que juntos enfrentariam tudo, a perda, a dor. Os desafios, eles estavam mais fortes do que nunca. E naquele momento, eles eram uma família. A verdadeira força de sua união começava a surgir, com uma clareza indiscutível. E no fundo, Rubens sabia que Valéria, onde quer que estivesse, provavelmente sorria, sabendo que suas filhas estavam em boas mãos. O tempo parecia correr em um ritmo diferente. Agora o campo, antes vasto e silencioso, havia se transformado em um lar para 4 pessoas. Rubens e Cláudia continuavam seus dias de trabalho, mas sempre com os olhos atentos às meninas que estavam crescendo rapidamente. Cada dia era um aprendizado. Cada noite, uma prova de resistência e amor. As meninas que antes eram apenas frágeis bebês que precisavam de cuidados básicos, agora começavam a exibir suas personalidades. A mais velha, Louis, com seus olhos curiosos e inquietos, já começava a engatinhar pela casa, sempre em busca de algo novo para explorar. A segunda, Sofia, mais calma e observadora, parecia estar sempre atenta aos detalhes, como se soubesse de algo que os outros ainda não entendiam, e a pequena Júlia, com seu sorriso fácil e seu riso encantador, parecia ser a alegria do lar. A vida estava aos poucos tomando forma, e a transformação na casa de Rubens e Cláudia era palpável. Mas por trás da alegria que o crescimento das meninas trazia, havia também desafios. A primeira doença de uma das meninas chegou silenciosamente. Num dia quente de verão, Sofia, que sempre fora saudável, começou a febre alta e a perder a energia que costumava transparecer. Cláudia, que até então se sentia segura em seu papel de mãe, entrou em pânico. Ela olhou para Rubens, mas ele estava tão apreensivo quanto ela nunca antes haviam lidado com algo tão sério. Eles tentaram de tudo, remédios caseiros, compressas, mas o mal-estar de Sofia não passava. Ela vai melhorar. Rubens disse embora. Sua voz tremesse. Ele tentava transmitir confiança, mas sentia a mesma insegurança que Cláudia. Afinal, o que saberiam eles sobre cuidar de uma criança doente? A experiência deles estava sendo moldada a cada novo passo, mas naquele momento parecia que todo o conhecimento adquirido até então não era suficiente. O medo tomou conta de ambos. Foi quando Rubens decidiu que era hora de procurar ajuda. Ele carregou Sofia nos braços até a cidade em busca do médico que conhecia da Cláudia. Apesar de sentir que o mundo estava desmoronando, se manteve firme. Ela sabia que não podia sucumbir ao pânico. Com o tempo, eles conseguiram entender que o que acontecia era apenas uma infecção comum, mas que exigia cuidados específicos. O alívio foi imediato, mas também trouxe uma grande reflexão. Para ambos, o que significava ser pai e mãe, de verdade, era mais do que apenas cuidar das necessidades físicas das meninas. Era estar preparado para os imprevistos, ter paciência, mesmo quando a incerteza nos cercava. Era fazer o que fosse necessário. Mesmo quando a insegurança parecia paralisar, a saúde de Sofia foi restaurada. Mas Rubens e Cláudia haviam aprendido algo muito mais valioso. A responsabilidade de ser pais era um campo inexplorado e em muitas situações, a única coisa que eles poderiam fazer era confiar nos próprios instintos e no amor que sentiam pelas meninas. Com a recuperação de Sofia, as meninas começaram a se aventurar em novas descobertas. O sorriso de Júlia iluminava a casa todos os dias e Louis, a mais velha, começava a tentar pronunciar palavras de maneira hesitante, mas cheia de uma alegria genuína.
Cláudia e Rubens passaram a enxergar as pequenas conquistas de suas filhas como grandes vitórias. Entretanto, ao lado do crescimento das meninas, surgiram também novos desafios. A rotina na fazenda estava se tornando mais exigente à medida que as meninas cresciam. As tardes de trabalho e os cuidados com os animais eram intensos, e embora o campo fosse sua vida, Rubens e Cláudia começavam a perceber que os dias estavam ficando cada vez mais longos, com menos tempo para eles mesmos. Em meio a essas dificuldades, uma nova preocupação começou a surgir para Cláudia. Ela começou a questionar sua capacidade de ser mãe. Será que estava fazendo o suficiente? Será que ela estava à altura da tarefa? Era difícil para ela lidar com os sentimentos conflitantes de cansaço extremo, frustração e o amor imenso pelas meninas. Às vezes, ela se pegava olhando para elas, sem saber o que mais poderia fazer. A pressão para ser a mãe perfeita a consumia, mas ao mesmo tempo ela sabia que essa perfeição não existia. Rubens percebeu essa mudança em Cláudia. Ele via como ela se esforçava para manter tudo em ordem, como ela tentava equilibrar os cuidados com as meninas e os desafios diários. Mas ele também via o peso que ela carregava e sabia que precisava ser o apoio que ela tanto precisava. Era hora de dividir ainda mais a carga. Eles precisavam um do outro mais do que nunca. Vamos dar um passo de cada vez, Rubens disse certa noite após as meninas estarem dormindo. Não precisa ser perfeito, só precisamos estar juntos nisso. Ele tocou a mão de Cláudia, e ela sentiu o alívio que tanto precisava. Esse momento de cumplicidade, de recon das fraquezas e forças mútuas foi transformador para o casal. Eles não eram mais apenas um homem, uma mulher tentando criar suas filhas. Eles eram uma equipe, uma família, e com essa nova percepção, começaram a enfrentar os desafios com renovada determinação. As dificuldades não desapareceram, mas agora pareciam mais fáceis de serem superadas, porque juntos, Rubens e Cláudia estavam prontos para encarar qualquer obstáculo. As meninas estavam crescendo e, com elas, o amor do casal se fortalecia a cada dia. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas sabiam uma coisa com toda a certeza: estavam prontos para o que viesse, e isso para eles era o suficiente. O inverno chegou de mansinho com sua brisa fria e os campos cobertos pela névoa. Era uma época de reflexões mais profundas. Rubens e Cláudia, que já haviam aprendido tanto sobre a vida e a paternidade, agora enfrentavam um novo desafio: a construção de uma história para suas filhas, uma história que fosse mais do que apenas a memória de um começo inesperado. As meninas, crescidas e mais curiosas, começavam a perguntar sobre suas origens, sobre suas raízes. O casal sobre a mãe delas. O que era possível contar? Naquela tarde fria, Rubens se sentou na varanda observando as meninas brincar. No campo elas corriam com os cabelos ao vento, em um estado de liberdade que ele nunca imaginara. Ele ainda se elvá de quando haviam chegado àquela casa. Fracas, dependentes, agora viam o mundo com olhos de curiosidade, com uma leveza que só a infância poderia oferecer. O sentimento de culpa que ele tinha no início, ao se ver responsável por aquelas vidas tão pequenas e frágeis, já não existia mais, mas ele sabia que havia algo que ainda precisava fazer. Cláudia, enquanto dobrava roupas na cozinha, também refletia sobre o futuro das meninas. Elas eram suas filhas, agora em todos os sentidos, mas a realidade de sua origem biológica sempre pairava sobre a casa como uma sombra silenciosa. Ela sabia que um dia as meninas precisariam entender o que aconteceu com sua mãe, com Valéria, e o que elas significavam naquele contexto. Afinal, a verdade não poderia ser ignorada. Para sempre, na manhã seguinte, Rubens fez algo que havia planejado por meses. Ele levou as meninas para o jardim e começou a construir um álbum. Não era apenas um álbum de fotos. Ele queria criar um espaço onde as meninas pudessem começar a compreender de forma gradual sua história, o contexto em que haviam chegado àquela fazenda, o que significava o amor que ele e Cláudia tinham por elas. Com a ajuda de Cláudia, ele começou a reunir todas as fotos que tinham das meninas.
as primeiras imagens, aquelas tiradas, quando ainda estavam fracas e indefesas, agora tinham uma nova perspectiva. Cada foto era uma lembrança de uma vitória, de um passo dado ao lado dessas imagens. Rubens inseria pequenos textos que falavam sobre os primeiros dias delas, sobre como elas haviam sido encontradas por Luna, a cadela, e como Rubens e Cláudia haviam se unido para cuidar delas. Havia também recortes de jornais antigos, lembranças de um tempo que já não existia, mas que ainda mantinha vivô na memória deles. Quando as meninas começaram a entender que aquele álbum era sobre elas, algo mudou em suas expressões. Louie, a mais velha, foi a primeira a perguntar sobre sua mãe biológica, a mamãe Valéria, onde ela está, perguntou com a curiosidade natural de uma criança que ainda não compreende as complexidades da vida. Cláudia, que sempre se sentira insegura sobre como lidar com essas perguntas, procurou as palavras com cuidado. Ela é uma mulher muito especial para nós, respondeu Cláudia com a voz suave. Ela não pôde ficar conosco, mas sempre vai ser parte de nossas vidas. As meninas olhavam atentamente, como se absorvessem cada palavra, tentando compreender o significado daquilo tudo. Rubens, vendo a reação das meninas, percebeu que a construção de suas raízes não poderia ser uma tarefa simples, não era apenas sobre contar. A história de Valéria era sobre permitir que as meninas construíssem a própria identidade, com base nas escolhas que ele e Cláudia haviam feito. Eles eram os pais delas agora, mas isso não significava que as meninas não precisavam entender. Sua origem era um processo de acolhimento do passado, mas sem deixar de olhar para o futuro. Os dias seguintes foram prepara. Rubens e Eudia, com as meninas em mãos, procuraram por mais informações. Sobre Valéria, conheceram amigos dela, ouviram histórias que nem imaginavam e começaram a entender mais sobre a mulher que havia trazido as meninas ao mundo. Cada pedaço de informação parecia preencher uma lacuna importante, mas também criava nova ao mulher corajosa, mas que também teve que lidar com escolhas difíceis e solidão. Conhecer sua história foi um golpe de realidade para Rubens e Cláudia, pois perceberam que, de certa forma, elas estavam carregando o peso dessa mulher que nunca conheceram, mas que de alguma forma agora fazia parte da vida delas. Enquanto isso, as meninas começavam a fazer perguntas mais profundas sobre o mundo, sobre o lugar delas dentro dele. Louie especialmente era inquisitiva, sempre tentando entender mais. Se Valéria é nossa mãe, por que ela não está aqui? Ela perguntava a Cláudia com um sorriso triste. Respondia com sinceridade, mas sem expor demais. Ela sempre vai estar em nossos corações. Mas agora temos a nossa família, que é quem está com você todos os dias. Era uma conversa que não tinha fim e que mudava a cada dia. Mas também era uma conversa necessária. Rubens e Cláudia sabiam que, à medida que as meninas crescessem, elas precisariam de mais amor, precisariam de verdades, mesmo que difíceis, e compreensão, e mais importante, precisariam de um lar onde as memórias de Valéria não fossem apagadas, mas respeitadas. O álbum que Rubens começou a construir, cheio de fotos e pequenos relatos, seria um legado, uma maneira de conectar o passado e o futuro das meninas com as escolhas que Rubens e Cláudia haviam feito por elas. A história delas não era apenas sobre como chegaram até ali, mas sobre o que fariam com esse amor que agora as envolvia. Era um passo a mais na construção de um lar, na formação de uma família, que, apesar das dificuldades, estava firmemente enraizada. Amor. O inverno cedeu à primavera, e com ela vieram os primeiros sinais de um novo começo no campo. A natureza florescia com força, mas no coração da pequena comunidade uma nuvem escura começava a se formar. Rubens e Cláudia, após meses de adaptação à nova realidade, haviam começado a perceber que a aceitação da família não era apenas um processo interno, mas também algo que dependia do olhar dos outros. Na rua principal da pequena cidade onde viviam, as conversas começaram a se espalhar. Alguns vizinhos que antes olhavam para a fazenda com uma certa indiferença, agora sussurravam quando viam as meninas com Rubens e Cláudia. O nascimento das meninas e sua origem ainda era um mistério para a maioria, mas os rumores começaram a ganhar força. É com eles o julgamento. Quem são essas crianças? De onde eram?
e o que realmente aconteceu com a mãe delas. Perguntavam entre si, alguns com olhares curiosos, outros com desconfiança. No mercado local, a senhora Adélia, que havia sido uma amiga próxima de Cláudia, foi uma das primeiras a se aproximar, com um sorriso amarelo. Rubens, Cláudia. Vocês estão bem? Ela perguntou, tentando esconder o desconforto. As meninas estão bem. Já pensaram o que vão fazer quando crescerem e perguntarem sobre a mãe delas. Sua voz baixa carregava mais dúvidas do que preocupação. Genuína Cláudia sentiu um arrepio, mas manteve a calma. Estamos bem, Adélia, respondeu, com um sorriso tenso. Estamos, criando nossas filhas da melhor forma que sabemos. Mas no fundo, o olhar de Adélia pesava como uma lâmina afiada, cortando a leveza da manhã ao longo das semanas. Mais conversas começaram a surgir. Alguns diziam que as meninas mereciam saber a verdade, que a família delas não poderia viver na mentira. Outros questionavam o que Rubens e Cláudia haviam feito ao aceitar as meninas sem saber de onde vinham, de fato. Não era uma crítica direta, mas o desconforto estava no ar em uma tarde durante uma visita à casa de Dona Geralda, uma das vizinhas mais antigas da cidade. A tensão ficou evidente. Geralda, com seu olhar severo e palavras afiadas, deixou claro o que muitos pensavam. Vocês estão criando essas meninas como se fossem suas próprias filhas. Mas e a verdade e a família delas, o que vai acontecer? Quando elas descobrirem? Cláudia sentiu o peso daquela pergunta, mas sua resposta foi firme. Nós damos o que temos de melhor, e o que temos é amor. Não podemos mudar o que aconteceu antes, mas podemos dar a elas um lar agora. As palavras saíram com um tom mais duro do que Cláudia imaginara, mas ao olhar para Rubens ao seu lado, percebeu que ele a apoiava totalmente. Ele apertou sua mão, um gesto silencioso de apoio. Esses momentos de julgamento começaram a afetar mais do que imaginavam. As meninas, mesmo pequenas, começavam a sentir ação. Luiz, sempre tão perceptiva, perguntou. Um dia, após uma conversa desconfortável na rua, porque algumas pessoas olhavam para elas de maneira estranha. Por que elas ficam nos olhando assim? Papai perguntou com sua voz de criança, cheia de sinceridade. Rubens, que sempre tivera uma postura calma diante das dificuldades, sentiu seu coração apertar. Ele nunca imaginara que teria que explicar o mundo para suas filhas tão cedo, mas sabia que não havia como escapar. Algumas pessoas têm dificuldades para entender o que é amor. Luí respondeu com a voz suave. Mas o que importa é o que temos dentro de casa, e dentro de casa só existe amor. Isso é o que faz a nossa família. Mas à medida que o tempo passava, pressão da comunidade só aumentava. Quando as meninas começaram a frequentar a escola local, as conversas ficaram ainda mais intensas. Alguns pais expressaram seu desconforto com o fato de as meninas não serem biológicas de Rubens e Cláudia, criando um ambiente hostil nas primeiras interações das crianças com os outros alunos. Essas meninas são diferentes, sussurravam pelas costas. A tensão se acumulava, até que em uma reunião de pais na escola, a diretora, uma mulher de pouca paciência, falou abertamente sobre a situação. Rubens, Cláudia, todos sabem da história. O que as meninas precisam é de um ambiente saudável, onde se sintam seguras. Eu entendo a boa intenção de vocês, mas a verdade precisa vir à tona. A forma como ela falou parecia mais uma acusação do que uma preocupação genuína com o bem-estar das crianças. Foi naquele momento que Rubens sentiu uma onda de indignação tomar conta de si. Ele se levantou e, olhando diretamente para os pais presentes, disse com voz firme, mas controlada: a verdade que importa aqui é que essas meninas têm um lar, e esse lar é cheio de amor. Nós, como família, não devemos mais explicações sobre como nos formamos. A única coisa que importa é que elas têm um futuro e nós, como pais, estamos fazendo o melhor para elas. Cláudia, ao seu lado, sentiu a força daquelas palavras naquele momento. Não era mais apenas sobre a aceitação externa, era sobre se reafirmar. Como uma família diante de todos os desafios e críticas, a pressão estava forte, mas o amor que eles tinham por aquelas meninas os mantinha firmes, como uma rocha. Em meio à tempestade,
Eles sabiam que enfrentariam mais dificuldades. Estavam prontos. Para resistir àquele dia marcou um ponto de virada para a família Rubens. E Cláudia perceberam que, embora a aceitação externa fosse um desejo natural, o que realmente importava era o que acontecia dentro de sua casa. Ali não havia espaço para julgamentos ou preconceitos, ali só havia espaço para o amor. E a partir daquele momento, estavam dispostos a entrar o mundo inteiro. Lado a lado por elas, as críticas externas só fortaleceram a determinação do casal em proteger o que haviam construído. Juntos a cada desafio, a cada olhar torto, Rubens e Cláudia se tornavam mais unidos, mais certos do que realmente importava. E com isso, o amor deles por aquelas meninas floresceu mais forte do que nunca. O inverno começou a ceder, mas ainda deixava sua marca nas manhãs geladas, quando o sol mal tocava o horizonte e a fazenda permanecia coberta por uma fina camada de geada. Rubens e Cláudia, apesar das dificuldades externas, estavam imersos na rotina da fazenda e em sua nova vida como pais. As meninas agora, com mais de um ano, cresciam rapidamente, desenvolvendo suas próprias personalidades. Cada uma com seu jeito único de ser. Luísa, a mais velha, era calma e pensativa, observava o mundo com curiosidade, sempre perguntando sobre tudo e tentando entender como as coisas funcionavam. Jarta, a mais nova, era cheia de energia e alegria. Sua risada era contagiante, e a cada novo passo que dava ao coração de Cláudia, se enchia de orgulho. As meninas, de alguma forma, já se sentiam parte daquelas terras, daquelas paredes. Já não eram mais apenas as crianças que haviam sido abandonadas. Eram as filhas de Rubens, e Cláudia eram parte deles, de sua história, de seu futuro. Em uma tarde quente de outono, Rubens e Cláudia estavam na varanda, observando as meninas brincarem no jardim. O som da risada de Marta, com seu vestido florido balançando ao vento, fez Cláudia sorrir. Luí estava mais distante, sentada à sombra de uma árvore com um livro nas mãos. Às vezes, Cláudia se perguntava o que passava pela cabeça de sua filha mais velha. A quietude de Luí contrastava com a alegria de Marta, mas ela sabia que dentro de seu próprio silêncio, Luí também estava se formando, aprendendo e amadurecendo. Rubens, disse Cláudia enquanto olhava para o horizonte onde o sol começava a se tingindo o céu de um laranja suave. Eu nunca imaginei que nossa vida seria assim. Eu pensei que sempre seríamos só nós dois aqui. Mas agora olha para elas. Olha o quanto mudaram nossas vidas. Rubens olhou para a esposa, sentindo o peso daquelas palavras. Eu também não imaginei. Cláudia respondeu, a voz grave, mas cheia de ternura. Mas elas nos transformaram. Não é o que tínhamos antes. Não se compara com o que temos agora. Cláudia assentiu, coração apertado de emoção. Eu sei. Às vezes eu fico pensando, se a Valéria ainda estivesse aqui, o que seria delas? O que seria de nós? Sua voz falhou e uma sombra de tristeza atravessou seu olhar. Rubens colocou a mão sobre a dela em um gesto de apoio silencioso. Eu sei que o que fizemos não foi fácil de perder alguém mesmo sem saber toda a história. É difícil de carregar. Mas o que posso te dizer, Cláudia, é que nós fizemos o que era certo. E no final, isso é o que importa. Cláudia suspirou, os olhos cheios de lágrimas. Eu amo essas meninas como se fossem minhas e eu sei que elas me amam também. Mas é difícil não se perguntar se elas sentem falta de algo, de alguém. Às vezes me sinto tão incapaz. E se eu não for boa o suficiente? Para elas, Rubens apertou a mão dela, olhando-a nos olhos. Você é mais do que suficiente, Cláudia. Você é a mãe delas. Não importa o que o mundo diga. O que importa é o amor que você tem por elas. Isso é o que as faz sentir seguras. E de alguma forma, elas já sabem disso. Elas cresceram com o nosso amor, não com o amor de uma mãe biológica, mas com o amor de uma mãe que escolheu amar. E isso, minha querida, é o mais importante. As palavras de Rubens trouxeram uma paz imensa para o coração de Cláudia. Ele tinha razão, como sempre. O amor que eles ofereciam às meninas não precisava de mais nada além de sinceridade e dedicação. E naquele momento, Cláudia percebeu. O poder do amor incondicional não era sobre ser a mãe biológica, mas sobre ser a mãe presente, a mãe que escolheu amar.
E esse amor não tinha limites. A tarde passou lentamente. O silêncio se estabeleceu entre eles, confortável e cheio de significado. As meninas estavam agora brincando ao redor da árvore com Marta tentando alcançar um pássaro que voava abaixo, enquanto Lui lia, como se o mundo ao seu redor fosse apenas um pano de fundo para seus pensamentos. A visão daquelas duas crianças, agora tão seguras em seu amor, fez Rubens e Cláudia perceberem que o que haviam conquistado juntos era mais do que uma família, era uma história de amor e superação. E mais importante, era uma história de aceitação naquela noite. Depois de colocar as meninas para dormir, Rubens e Cláudia se sentaram na varanda observando. As estrelas, o céu estava claro, e as luzes do campo pareciam refletir a paz que haviam conquistado a noite fria. Não podia esconder o calor de seus corações. Eles sabiam que ainda enfrentariam desafios, que ainda haveria momentos difíceis. Mas agora, estavam preparados para enfrentá-los juntos. Eu te amo, disse Rubens olhando para Cláudia com um sorriso suave. Eu também te amo, respondeu Cláudia com os olhos brilhando de emoção. E eu amo nossas filhas. Esse amor é tudo o que precisamos. Eles ficaram ali juntos em silêncio, sabendo que o futuro poderia ser incerto, mas com a certeza de que enquanto estivessem juntos, o amor sempre seria a base de tudo. E com isso, a família que haviam formado se fortaleceu ainda mais, porque no final o que os unia não era o sangue, mas o coração, o amor incondicional, o verão Seox, avalentamente aquecendo a fazenda com seus raios de sol, dourados e um aroma de terra fértil que parecia respirar vida para todos os cantos. A rotina de Rubens e Cláudia estava mais suave agora. As noites em claro, os primeiros dias de adaptação às dúvidas e os medos. Tudo isso parecia já ter se misturado à paisagem de seu cotidiano, tornando-se parte da história que estavam construindo juntos. Casa antes vazia e solitária, agora pulsava com risos, brincadeiras e as pequenas corridas das meninas pelo jardim. Cada passo que elas davam parecia um sinal de que finalmente tudo estava no seu devido lugar. Cláudia estava na cozinha mexendo a sopa enquanto observava pela janela Marta e Lui brincando com Rubens no campo. A imagem deles tão unidos e tão cheios de amor era uma das coisas que ela mais apreciava na vida. Se alguém lhe dissesse há anos que ela teria uma família como aquela, ela teria rido sem acreditar. Mas de alguma forma tudo parecia ter acontecido exatamente como deveria ser. Cláudia chamou Rubens com um sorriso largo ao se aproximar da janela. Elas estão pedindo mais histórias sobre as estrelas hoje. Cláudia riu, virando-se para ele, com um olhar cheio de cumplicidade. Elas estão cada vez mais curiosas. Você vai ter que inventar algo mais criativo para mantê-las interessadas. Rubens deu um leve sorriso e encostou a mão no vidro da janela, olhando para as meninas. Elas não precisam de histórias criadas, Cláudia. Elas já têm a história mais bonita aqui. Podemos dar a elas aquelas palavras. Tocaram profundamente o coração de Cláudia. Às vezes, ela ainda se pegava questionando se estava fazendo a coisa certa, se havia escolhido o melhor caminho para todos. Mas Rubens sempre tinha uma palavra de apoio. Um olhar que transmitia mais que 1000 palavras. Ele nunca duvidou de sua capacidade de ser mãe. E isso, mais do que qualquer outra coisa, fez Cláudia acreditar que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Você tem razão, disse Cláudia, com uma suavidade na voz. Eu só preciso lembrar disso mais vezes. A conversa se interrompeu quando Marta correu até a janela, espiando pela cortina com os olhos brilhando. Mamãe conta a história das estrelas. Hoje é a da estrela perdida. A se encontra com o sol. Ela puxou o braço de Cláudia com insistência, e Cláudia, sem poder resistir, deu um sorriso largo. Claro, querida, respondeu, inclinando-se para dar um beijo na testa de Marta. Agora vamos comer um pouco, e depois, quando o sol começar a se pôr, eu conto a história. O campo agora era diferente. Aquelas terras que antes eram apenas o local de trabalho de Rubens, onde o suor e a terra se misturavam, era agora um pedaço do mundo que eles haviam transformado juntos. A fazenda, as arvorezas, colinas distantes, tudo tinha um novo significado. Cada pedaço de terra que Rubens tocava,
Cada flor que crescia ao lado do estábulo parecia simbolizar a nova vida que ele e Cláudia haviam dado às meninas. Cláudia e Rubens se haviam tornado sem querer os pilares de algo maior do que poderiam imaginar. A promessa que Rubens fizera a Valéria lá atrás, quando ela ainda estava viva, nunca havia sido uma carga, mas uma força. Uma força que agora se manifestava na forma de um lar, uma casa, cheia de risos e histórias de cuidados e carinho, enquanto as meninas comiam à mesa. A conversa de Rubens e Cláudia se aprofundou sobre o futuro, não sobre o que havia acontecido no passado, mas sobre o que ainda estava por vir. Já pensou em como elas vão crescer? Perguntou Cláudia com uma o tom de sua voz. Rubens, como sempre, parecia mais tranquilo. Eu penso nisso todos os dias, mas a vida dela já está bem diferente do que seria. Não é já tem amor. Já tem um lar, já tem uma família. O resto vai ser construído com o tempo, como a gente fez com a ajuda um do outro. Cláudia olhou para ele, os olhos se suavizando. O homem com quem ela compartilhou tantas dores e alegrias em dado desconhecido, agora estava ao seu lado, fazendo com que as dúvidas parecessem mais fáceis. Desuportar, sim, respondeu com uma certeza renovada. Eu sei que a gente vai dar o nosso melhor para elas e que no final elas vão saber o quanto são amadas. Enquanto o sol se punha tingindo o céu de tons alaranjados e dourados, Rubens e Cláudia sentaram-se na varanda com as meninas ao lado. Elas pediram para ouvir a história das estrelas, e Rubens, com um sorriso suave, começou a contar cada palavra carregada com o amor que sentia por aquelas duas pequenas que agora eram sua família. A história de uma estrela perdida que se encontrava com o sol tornou-se um conto de esperança, de vida que se refaz, de corações que se encontram mesmo. Quando tudo parecia perdido, que a história se desenrolava, o som das vozes das meninas e o silêncio confortável de Rubens e Cláudia preenchiam o ar como se o próprio universo estivesse ouvindo, e naquele momento em que a noite se descia, suave e sobre, a fazenda e as estrelas começaram a surgir no céu. Rubens e Cláudia sabiam que o amor que haviam criado com as meninas era a verdadeira estrela da história deles, uma história que, como a estrela perdida, nunca mais estaria sozinha.